A Lídia vai colocar para a gente aí Efésios 6:13, para a gente meditar na mensagem de hoje. Vamos lá. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Eu quero que vocês foquem nessa palavra resistir. E é isso que nós vamos falar hoje, resistência. Né? Qual é a sua capacidade de aguentar pancadas da vida? Coisas que que vão acontecendo em nossa vida, e qual é a sua capacidade de aguentar impactos que a vida nos dá? Eu acho que, na minha opinião, que todo cristão deveria ter essa virtude de resistência. De resistência. O que é ter resistência? Olha lá, vamos lá, alguns exemplos de o que é ter resistência. É conservar-se firme em uma situação, não ceder. Ter resistência é a tendência para suportar dificuldades. Então, um dia eu falei aqui sobre resiliência. Resiliência é diferente de resistência. Resiliência é quando a matéria ele leva numa pancada, né? E com o tempo ela vai voltando à sua forma normal. Por exemplo, uma unha ela é resiliente, ela quebra e com o tempo ela vai voltando à sua forma normal. Existe uma palavra é uma palavra tenacidade. Você já ouviu falar essa palavra, tenacidade? É quando um material, quando uma matéria leva uma pancada sem se romper. Ela é forte. Diferente do cristal. Por exemplo, um copo de cristal, dependendo ali do barulho ou do movimento, ele trinca facilmente, dependendo. E o diamante já é um material um pouco bem mais resistente, né? Eu fui puxar na internet lá, falando aqui que é o material mais duro da natureza, é 58 vezes mais duro do que qualquer outro material da natureza e resiste a muitos impactos, inclusive ao fogo, né? Um lutador de boxe, ele é tenaz quando ele aguenta muita pancada. Quando ele aguenta muita pancada, ele está ali, aguenta muita pancada, a tendência dele vencer essa luta é muito grande, porque ele aguenta a pancada, ele é um lutador tenaz, ele tem tenacidade de aguentar pancadas. E ser resistente é ter tenacidade na vida. Eu lembro que quando meu pai faleceu, foi uma pancada para mim, para minha família, foi um baque muito grande. E a única coisa que eu pensava era, eu preciso ser forte para ajudar a minha mãe nesse momento difícil. Então eu corria atrás de um monte de coisas, porque aquela situação não poderia tomar conta de mim. Então naquele momento ali eu precisava ser uma pessoa tenaz, de receber uma pancada na vida e não, apesar da dor, eu precisava ser tenaz, uma pessoa tenaz, precisava ajudar a minha mãe naquela dificuldade. Então, são coisas que vão acontecendo em nossa vida, as pancadas da vida que a gente precisa conservar-se firme, não ceder. Tendências para suportar dificuldades na vida. E qual é a sua capacidade de aguentar impactos da vida? Por exemplo, impactos de uma demissão. Nos impacta isso. Uma demissão. Na perda de uma pessoa querida. O impacto de um fim de um relacionamento. O impacto do fim de um casamento. O impacto de um monte de coisas que podem nos deixar para baixo. O impacto de saber que uma pessoa que você gosta tanto e que está falando
mal de você. São impactos, e isso acontece o tempo todo. Toda hora, todos os dias acontecem impactos que podem nos deixar para baixo. E hoje eu gostaria de falar sobre José do Egito, né? Quais são os impactos que vieram na vida, que aconteceram na vida de José, e em muitas situações ele foi uma pessoa resistente, foi uma pessoa firme, foi uma pessoa que não cedeu, teve tendência de suportar várias dificuldades na vida. Então José, ele tinha muitos sonhos. Deus começou a usar José, ele tinha alguns sonhos. E ele começou a falar desses sonhos para os seus irmãos. E José, ao falar desse sonho para os seus irmãos não receberam muito bem o que José estava falando. Então José ele foi um pouco inocente de não perceber como seus irmãos estavam reagindo naquele momento que ele estava falando sobre os seus sonhos. Então José ele vivia com pessoas da própria família que não gostavam muito dele, por várias situações. E a coisa ficou um pouco mais complicada quando seu pai fez uma capa para ele, fez uma túnica para ele, em outras escrituras que dizem. E só porque foi o pai que deu, então isso fez com que provocou nos irmãos a ira da maioria dos irmãos ali. E o resto da história nós já conhecemos, né? O que aconteceu com José, os irmãos jogaram ele num buraco lá, depois venderam ele, e ele passou por diversas situações na vida. Então, vamos ler Gênesis 39, capítulo 2, e a Lígia vai ler para a gente essa passagem aí. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e, depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Isso aí. Então, imagina a vida de José, passar o que ele passou com os irmãos, chegar até ali na casa de Potifar, e depois, com toda essa situação com a mulher de Potifar, ele perde a sua segunda capa. Isso, segundo. Então, imagina você chegar num topo, mais tranquilo, depois, por causa de situações que aconteceram na vida, no caso aqui, na vida de José,
e você ser preso novamente. Se você conhece a vida de José, você sabe que depois ele foi preso injustamente, ele não devia nada. Então, são impactos na vida que vão acontecendo em nossa vida. No caso aqui, na vida de José. Qual é a sua capacidade de aguentar impactos na vida? E uma das coisas que me chama a atenção nas passagens de José era: e Deus estava com ele. E Deus estava com ele. José tinha um relacionamento com Deus. Ele foi prosperando. E se passaram, o tempo foi passando, José, ele sai da cadeia e com o tempo ele se torna ali governador do Egito. Eu vou pular aqui para que a gente ganhe um pouco de tempo. Então, chega uma certa fase ali da vida de José que ele reencontra os seus irmãos novamente. E olha lá, vamos lá, Gênesis 45, o reencontro de José. É outro bato. Olha a emoção de José ao reencontrar os seus irmãos que lá atrás fizeram coisas horríveis com ele. E fala assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos o que ali estava. Ele gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Imagina, depois de muito tempo, você reencontrar pessoas que te fizeram mal. No caso aqui, os próprios irmãos de José. Ele não tinha algo no coração, ou algo de... ele não permitiu que o seu coração ficasse duro. E foi um baque, foi uma pancada que ele soube lidar com essa situação. Mas ele foi entendendo, porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele foi entendendo algumas coisas ao longo do caminho. No 45:5 diz assim: agora não se afligem nem se recrimem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E no 8 diz: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então José, ele não foi permitindo que as situações que aconteciam em sua vida tomassem conta do coração dele, por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. E a Bíblia fala que Deus estava sempre com ele. Ele teve tenacidade para enfrentar dificuldades, adversidades da vida ou na vida. E ele foi entendendo que as capas que ele perderam foram fases ruins da vida que ele passou. Ele foi entendendo isso. Ele foi entendendo, até falando: não foi por causa de vocês, foi Deus que me colocou aqui. Não se afligem por essas coisas. Ele foi entendendo. Então, e existem situações que nós não conhecemos, que nós não entendemos que acontecem em nossa vida. Há muito tempo atrás, eu tinha um emprego e perdi esse emprego. Uns 15 anos atrás, eu estava precisando muito. E eu fiquei chateado, triste, chorei pra caramba. E não entendia os planos de Deus. Hoje eu entendo. Porque talvez se eu tivesse ficado naquele emprego, com certeza não estaria aqui. E talvez eu não estaria nem casado. Então, Deus ele vai nos moldando. Tudo que José passou era um amadurecimento de José para algo maior lá na frente. E José entendeu que Deus estava na frente. José amadureceu com essas situações. Ele foi resistente a essas coisas. Ele não permitiu que coisas entrassem em seu coração e se afastassem de Deus. Então, eu queria deixar uns 2 ou 3 pontos para a gente pensar um pouco mais essa manhã. Então, o primeiro ponto é: o Evangelho
nos prepara para os impactos da vida. O Evangelho nos prepara para os impactos da vida. Vamos lá em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Essa passagem é bem interessante. Eu vejo pessoas cansadas e sobrecarregadas da vida. E para a gente chegar a sentir esse Jesus de verdade, ir a Ele, a gente tem que ir zerado das nossas coisas. A gente tem que ir zerado dos nossos pensamentos, do meu jeito de ser, do meu jeito de pensar, para que Jesus realmente ele faça parte de mim. Não pode ser o meu jeito, não pode ser aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu acho, mas deixar realmente que a palavra de Deus nos controle. Eu tenho certeza que essa passagem com o tempo, essa escritura com o tempo vai fazer bastante sentido, porque muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados, e o que quer dizer essa passagem? Eu não consigo, eu sirvo a Deus, mas estou cansado, eu sinto sobrecarregado com um monte de coisas. E ele está falando, venham a mim, você que está cansado e sobrecarregado. E como eu falei, para que essa passagem faça realmente sentido, nós temos que ir zerados da gente. Eu preciso ir ao Senhor zerado dos meus pensamentos, para que algo novo se encha dentro de mim. E eu tenho certeza que essa passagem vai fazer bastante sentido. E aí a gente começa a ter resistência com as coisas da vida. Mais uma passagem, Provérbios 24, 10. Eu coloquei 3 passagens diferentes aí. É a mesma passagem, mas com versões diferentes. O que acontece na nossa vida? Olha lá na NVI que diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Resistência. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A primeira que eu li é a NVI, a segunda é a versão Almeida e atualizada. A LTLH diz: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Então nós precisamos ter resistência, irmãos. Resistências para as coisas da vida. Porque se nós não somos resistentes, nós ficamos muito... temos que ficar espertos para seladas do diabo, de Satanás. Porque qualquer decepção nos desanima. Qualquer coisa que acontece vai nos desanimando. E sem resistência para enfrentar essas coisas, a gente se torna um alvo fácil para o nosso inimigo. Como nós lemos lá, a Escritura diz, Paulo fala, suportar o dia mal. Todos os dias a gente recebe notícias ruins. Todos os dias, como a gente vai lidar com essa situação? Há dias que a gente não quer, você fala assim, poxa, esse dia eu nem deveria ter saído da cama. Tanta coisa ruim aconteceu na minha vida durante esse dia. Isso já aconteceu comigo. E com certeza eu acho que também já aconteceu com você. Porque se nós não estivermos preparados para essas coisas ela pode nos desestabilizar. Ela pode nos desestabilizar mentalmente e moralmente. Nos estabiliza. E o Evangelho nos ajuda a ser resistente em muitas coisas. O seu relacionamento com Deus, um relacionamento profundo, não um relacionamento superficial, nos ajuda a ser resistente em muitas coisas. Quem aqui já não passou por uma dificuldade, passou por uma situação e não pensou em uma escritura? Puxa, aquela escritura fala sobre isso, eu vou meditar sobre aquela escritura, porque ela me ajuda a passar por essa situação, ela me ajuda
a analisar mais como eu vou reagir. Olha o Evangelho aí te ajudando. E isso nos faz resistente. José só suportou tudo porque Deus estava com ele. Mais uma escritura em Atos 16, 22. Eu gosto muito dessa escritura. Me faz pensar e analisar sobre a vida de Paulo. Paulo passou por tantas coisas, por tantas dificuldades na vida. Isso me ajuda a continuar na caminhada com Deus. Diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Eles prendeu os pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviram. Você consegue imaginar isso aí? A resistência de Paulo por causa do seu relacionamento com Deus. O cara ele foi açoitado, tiraram as roupas dele e por volta da meia-noite, depois de ter apanhado pra caramba, depois de ter sofrido pra caramba, com certeza ele estava com dores, e ele canta hinos a Deus. Ele ora e canta hinos a Deus. Não é para nos deixar, quando você olha essa escritura, vê como que o cara ele tem essa capacidade, como que o cara ele consegue fazer isso. Às vezes a gente discute com alguém, com um irmão, não concorda com algo na igreja, já quer sair, já quer largar de tudo, porque ele tinha relacionamento profundo com Deus. E essa escritura me anima muito. Às vezes eu não concordo com algumas situações da minha vida particular, na minha vida também espiritual. Peraí, Paulo ele passou por situações difíceis, ele apanhou praticamente nu ali, e eu lutando com coisas tão superficiais, com coisas tão pequenas. Eu preciso ser resistente mais a essas coisas. Eu preciso ser mais resistente às coisas que vêm até a mim, às coisas que eu ouço, às coisas que eu vejo. Não o meu modo de ser, mas o que a palavra de Deus está falando. Isso me ajuda muito. Olha outra passagem em Filipenses 4:12, o que ele fala. Veja que isso não é resistência. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. É gostoso quando a gente tem fartura num monte de coisas. Mas Paulo, ele passou necessidade, ele sabe o que é isso. Ele sabe também o que é ter fartura. Ele fala, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, resistência. Ele fala, seja bem alimentado, seja com fome. Eu, quando estou com fome, eu fico meio estressado, entendeu? Eu preciso comer alguma coisa. Mas ele fala, seja bem alimentado, estar contente. Seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Por que Paulo tinha isso? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, o Evangelho nos prepara para os impactos da vida. Tudo posso naquele que me fortalece. O alvo, o foco de Paulo estava sempre em Jesus, estava sempre em Deus. O seu relacionamento com Ele o fortalecia. A mensagem de Deus nos fortalece, nos deixa mais resistente às pancadas da vida. Paulo, por causa do Evangelho, ele sofreu pra caramba. Mas o foco dele estava sempre no caminho, na caminhada e no reino, porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a ter resistência
em momentos de dificuldades na vida. Segundo ponto, a resistência é um degrau para a maturidade. A resistência é um degrau para a maturidade. Você já conversou com uma pessoa imatura? Porque uma pessoa imatura, ela pode ter o título que ela for. Ela pode ter a idade que ela for. Uma pessoa que é imatura, ela não tem resistência. Ela não consegue resistir a muitas coisas. Ela não tem domínio próprio. Fala algo para uma pessoa imatura que ela não gosta. Como que ela vai reagir? Porque ela não tem resistência para muitas coisas. Ela não tem resistência para muitas coisas. Uma pessoa imatura, ela não consegue pensar conceitualmente. Ela pensa concretamente. É assim, é assim, é assado. A visão dela é sempre para frente, não conceitualmente. Ela não consegue separar a sua realidade de muitas coisas, de muitas outras coisas. Ela não consegue. O seu foco está sempre aqui, aquilo que ela está vendo. Ela não consegue olhar para uma situação, pensar, analisar, ver direitinho, ver com calma, porque isso, porque aquilo. O seu foco é sempre concretamente. Mas como que nós podemos criar resistência? Como que nós podemos poder criar resistência? Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sou médico, mas se eu falar alguma coisa errada aqui, depois vocês me corrigem. Vamos pensar de imunidade física, saúde, né? Você cria resistência com anticorpos, certo? Você cria resistência com anticorpos. O anticorpo só existe porque tem algum problema no nosso corpo. Surgiu algum problema, então, porque sem problema não tem anticorpo, eles não vão se manifestar. Imagine você morando numa bolha, você morando na sua bolha, a sua vida é ali dentro. Então, quando você sai dessa bolha e vem para esse mundo, sai da bolha e vem para esse mundo, como você não teve contato nenhum, não criou anticorpos, você não tem resistência. E talvez ao você pisar em uma superfície gelada, como um piso, por exemplo, a probabilidade de você ficar resfriado ou com um ar um pouco mais gelado é grande, porque você não criou resistência com o anticorpo. E eles só existem porque o nosso corpo está falando que tem algo errado com a gente, aqui dentro. E com o tempo, o nosso corpo vai aprendendo a lidar com aquela situação. Por exemplo, a gripe. Eu era um cara que ficava gripado pelo menos umas 4, 5 vezes ao ano. Era facilmente, eu pegava uma gripe. O tempo mudava e eu pegava uma gripe. Hoje não mais, porque o meu corpo foi sabendo a lidar com isso, a enfrentar as dificuldades do meu organismo, né? Então, fui criando uma certa resistência. Hoje eu fico gripado, mas não como antigamente. Fui criando resistência, mas porque surgiu algum problema dentro de mim, dentro do meu organismo. E com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Como eu falei, uma gripe. E a gente é a mesma coisa. Existem pessoas que sofrem tanto por tantas situações que a situação não desestabiliza mais a pessoa, porque ela foi criando uma certa maturidade, ela foi criando vamos dizer, uma casca como para saber lidar com aquilo, com aquela situação.
E isso não desestabiliza mais ela, porque ela foi crescendo e criando maturidade. José estava tão acostumado a passar por situações difíceis que ser preso mais uma ou outra vez, talvez não desestabilizou ele como na primeira vez, porque aquilo não abalou tanto quanto na primeira. Então ele foi criando uma certa resistência a isso. Houve uma certa vez que eu trabalhava de cobrador, né? Então tinha lá um homem lá que ele, do nada ele caiu no chão, né, e desmaiou. E todo mundo olhava para mim assim, tipo, você não vai fazer nada? Aí eu não sabia lidar com aquela situação. E eu perguntei, eu falei, não tem ninguém aqui que é enfermeiro, sei lá, ou coisa assim? E depois de 1 minuto e pouco lá, não sei se era esposa dele ou era a ex-esposa dele, olha assim, não, pode levantar ele e deixar ali sentado que daqui a pouco ele volta. Por quê? Porque ele já estava acostumado com aquela situação. Não era como nas primeiras vezes. Então, ela criou uma certa resistência para lidar com aquilo. Porque se não tem problema, não tem resistência. E sem resistência, não tem amadurecimento. Como que a gente vai amadurecer com situações na vida? Então, quais são as áreas da nossa vida espiritual que precisamos ter resistência? Qual é a sua área na sua vida espiritual que você precisa ser mais resistente? Qual é a parte da minha vida espiritual que eu preciso criar uma resistência? Ter amadurecimento. E relacionamento com Deus nos faz resistente. Relacionamento com Deus nos faz resistente. Então, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, vamos supor que é apenas um trecho de uma luz do que pode acontecer, o que vai acontecer lá na frente, do que está por vir. Do que está por vir. Vamos dizer assim. E somente aquelas pessoas que forem resistentes na caminhada, no seu relacionamento com Deus, receberão a coroa da vida, como a palavra diz. Como diz em Tiago 1:12. Vamos lá em Tiago 1:2. Olha lá. Resistência. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Olha o que diz ali, feliz é o homem que persevera. Você está perseverando na caminhada hoje, você está lutando com muitas situações, você está sendo resistente na provação, na situação que está acontecendo neste momento em sua vida. Às vezes eu passo por situações da minha vida particular que eu preciso ser resistente. Falei, eu não vou ceder a essas coisas, eu não vou ceder a tentações, eu não vou me ceder a isso ou me ceder àquilo. Aprovação. Porque porque depois de aprovado, receberá algo para o futuro. A coroa da vida, que Deus prometeu, uma promessa do Senhor, para aqueles que foram resistentes, né? Sabe, um dia a igreja será retirada daqui. A igreja será retirada. A Bíblia diz que o noivo vem buscar a sua igreja, que é a noiva. E coisas piores vão acontecer. Isso é só um flash de luz, sabe? E vão acontecer coisas ainda piores. E às vezes eu penso
que Deus permite algumas coisas acontecerem no mundo e em nossa vida para ver que isso é um pensamento meu. Como cada um age em cada situação. Se nós realmente somos resistentes às situações que acontecem em nossa vida. Que momentos igual esse nós confiamos em Deus realmente. Perseverar e receberá essas coisas. Sabe, ser resistente é enfrentar gigantes na vida. Tanto na vida particular quanto na vida espiritual. Ser resistente é não aceitar algumas coisas. Por exemplo, a minha falta de fé. Eu preciso ser resistente a isso. Eu não posso permitir a não ter fé. Eu preciso lutar contra isso. Porque a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Com todas essas situações, a nossa fé pode ser abalada. Mas eu preciso lutar, porque eu preciso agradar ao Senhor, ao meu Senhor, ao nosso Senhor. Persevere em momentos de fraqueza. Lute, seja resistente. Ser resistente em momentos de fraqueza. Talvez essa semana você está fraco espiritualmente. Você não pegou na Bíblia, não orou. Mas lute contra essas coisas. Em momentos de dúvidas, em momentos de desânimos, em momentos de lutas. Acho que todos nós, como igreja, lutamos contra um monte de coisas. Você tem a sua luta. Eu tenho as minhas lutas. E não são poucas, são muitas lutas. Mas eu preciso ser resistente, vencer o meu medo, vencer as dúvidas que eu tenho, vencer a minha falta de ânimo. Eu preciso perseverar, porque um dia eu quero receber essa coroa da vida. É uma promessa de Deus. Receberá. Mas eu preciso perseverar. Persevere, irmãos. E para a gente terminar, eu vou ler uma última escritura. Imagine você morar num lugar, em Apocalipse 21, 2:7, morar num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza. É incrível esse lugar, não é? Então Deus prepara algo para nós incrível. Eu queria muito poder animar você a perseverar, a ser resistente, porque é um lugar que existe, que espera por nós. E este lugar não tem choro, não tem dor, não tem lágrima. Imagine você morar num lugar assim, em algo assim. Isso é incrível. Mas para isso eu preciso ser resistente na palavra. Na minha caminhada, diz assim em Apocalipse: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos de toda lágrima. Não haverá mais morte. Ai, que incrível! Nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Olha que incrível! Viver num lugar assim, ele enxugará, você não vai chorar mais. Você não ficará mais triste, nem choro, nem dor. Imagine viver sem dor num mundo assim, e é para sempre. É incrível, dá para ficar. E o vencedor, quer dizer, aqueles que foram resistentes, herdará tudo isso.
e é incrível, mas há algumas coisas para entrar lá. Não é todos que irão entrar nessa cidade. Diz assim, nela, no capítulo 21, 27, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Então eu queria poder animar muito você, irmão, a continuar firme, a continuar, apesar das dificuldades. Eu sei que o momento que nós estamos vivendo é um momento de desânimo, é um momento que eu não queria estar aqui. Agora, isso me deixa muito, às vezes, desanimado, lutando. Eu queria estar como igreja, louvando a Deus. Eu luto muito com muitas coisas, mas essas palavras, essas passagens que eu li me anima muito a continuar. Apesar de tantas lutas, apesar de tantas dificuldades que tive ontem, que tive hoje, e com certeza eu terei amanhã. São coisas que vão me desanimar você. Mas que você possa ser persistente, que você possa resistir ao dia mau. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, irmãos aí. Espero poder ter ajudado vocês aí. Um abraço. Tchau, tchau.